E se o amor da sua vida tivesse ido embora, sem saber que ainda era amado? Essa é a história de Elise e Henry. Dois corações que se encontraram entre livros antigos, se perderam entre promessas e silêncios. E viveram décadas com a dúvida que mais dói, e se tivesse sido diferente? Prepare-se para uma das histórias mais emocionantes que você já ouviu. Uma história que atravessa o tempo, a guerra e as páginas de um amor inesquecível. Mas atenção! Se você já amou alguém e não teve chance de dizer tudo o que sentia, essa história vai tocar sua alma. Até a última palavra. A última carta de 1943. Quando o tempo não apaga o amor. Capítulo 1. A janela da estação. Era inverno na pequena cidade de Colmar, no nordeste da França, e o frio cortava como navalha as manhãs enevoadas de 1943. As paredes de pedra das casas antigas guardavam mais histórias do que as bibliotecas locais, e o ar carregava o silêncio pesado de uma Europa em guerra. No alto da colina, entre vinhedos cobertos de neve, havia uma casa simples, com janelas de madeira que rangiam ao menor vento. Nela morava Elise Morial, uma jovem de 22 anos, cabelos castanho claros sempre presos em um coque simples, e olhos verdes que pareciam conter o outono inteiro. Ela era filha de um relojoeiro e trabalhava na pequena livraria da vila. Elise vivia entre páginas de romances clássicos, mas havia muito pouco de romântico na realidade ao seu redor. Desde que a guerra começou, os jovens desapareciam para o fronte, as cartas chegavam com atraso ou nunca chegavam, e as promessas de amor pareciam se perder entre trincheiras e ruínas. Mas havia um nome que ela murmurava todas as noites antes de dormir, como se fosse uma oração. Henry Lefebvre. Henry era seu primeiro amor. Tinham se conhecido aos 17 anos, quando ele entrou na livraria procurando um livro de poemas para a mãe. Saíra de lá com um livro de Rimbaud e com o coração de Elise. Foram meses de bilhetes escondidos entre páginas, olhares cúmplices no banco da praça, e passeios por entre as ruas de paralelepípedo, rindo de coisas simples e sonhando com um futuro que parecia garantido. Mas em 1940, quando os alemães tomaram a região, Henry foi convocado como oficial de ligação para a resistência francesa. Uma despedida rápida na estação, um beijo roubado com gosto de sal e tremores, e a promessa: eu voltarei por você. Espere por mim, Elise. Desde então, tudo o que restava eram cartas. Algumas curtas, outras longas. Sempre com saudade. Sempre com esperança. Até que em setembro de 1943, elas pararam de chegar. Durante semanas, Elise ia todos os dias até a estação, mesmo sem razão aparente. O som do trem ecoando ao longe era a única coisa que ainda lhe fazia sentir que Henry poderia aparecer a qualquer momento, com os braços abertos e aquele sorriso torto que ele usava quando escondia flores no bolso do casaco. Naquela manhã, ela carregava consigo um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Era a última carta dele, datada de 21 de agosto de 1943. Ela a relia tantas vezes que o papel já ameaçava se desfazer. Minha querida Elise. Se esta carta te encontrar, é porque ainda há luz. Hoje, partimos para uma missão que não posso descrever. Mas sei que estou fazendo isso por algo maior do que eu. Por ti. Por nós. Se eu não voltar, quero que saiba. Foste o grande amor da minha vida. Henry. As palavras pareciam escritas com o próprio coração dele. Mas por mais que ela relesse, por mais que ela esperasse, Henry não voltava. Até que, naquela manhã fria de dezembro de 1965, 22 anos depois, a estação, já quase desativada, recebeu uma figura inesperada. Um homem de cabelos grisalhos, com cicatrizes no rosto e olhos profundos, cruzou os trilhos com uma mala antiga em mãos. Era Henry. Capítulo 2. O homem da mala de couro. O som da mala arrastando pelas pedras ecoou como um trovão no silêncio da estação abandonada. A neve caía devagar, silenciosa como o tempo, cobrindo os trilhos que não viam um trem havia anos. Henry Lefebvre, agora com 45 anos, tinha o andar mais lento, os ombros curvados e as mãos marcadas não apenas pelo tempo, mas por histórias que ele nunca contou a ninguém. Seus olhos, porém,
ainda carregavam o mesmo brilho que Alice lembrava, o brilho de quem amava com todas as forças. Ele parou diante da velha bilheteria, onde tudo parecia congelado no tempo. Tirou um pequeno pedaço de papel do bolso e leu o nome escrito ali: Livraria de Madame Morial, Rue des Vignes. Enquanto caminhava pelas ruas que um dia lhe foram familiares, Henry sentia o peso de 2 décadas de silêncio. A cidade havia mudado, mas ainda tinha os mesmos muros de pedra, as janelas enfeitadas com cortinas de renda, e o cheiro de pão fresco vindo da boulangerie da esquina. Tudo parecia igual, e ao mesmo tempo, estrangeiro. Na livraria, Alice já não era a mesma jovem de 22 anos. Seus cabelos agora tinham fios prateados, e seu rosto, apesar das rugas suaves, ainda exalava a doçura que encantara Henry. Ela nunca se casou. Nunca quis. Para ela, o amor era Henry, e qualquer coisa fora disso seria uma sombra do que um dia teve. Ela ajeitava livros numa estante quando ouviu o sino da porta tocar. Bom dia, disse uma voz rouca, profunda, com um leve sotaque francês do norte. Alice se virou e sentiu o chão fugir sob seus pés. Henry? Ele não respondeu de imediato. Apenas tirou do bolso uma flor prensada entre as páginas de um livro antigo. A mesma flor que dera a ela no dia da despedida, em 1940. Você ainda gosta de poesia? Ela caiu em prantos, sem força para dizer uma palavra. Ele se aproximou, devagar, respeitando a distância que os anos haviam imposto. Por que? Por que você não voltou? Ela conseguiu dizer, entre lágrimas. Henry se sentou. Sua voz era baixa, mas firme. Porque fui capturado 2 semanas depois da minha última carta. Fiquei em um campo de prisioneiros por quase 3 anos. Quando saí, a guerra tinha acabado. E a mim, também. Estava destruído. Achei que você havia seguido em frente. Achei que o tempo tinha levado tudo, até mesmo nós. Nunca te esqueci, Henry. Nem por um dia sequer. Ele abaixou a cabeça. As mãos tremiam. Eu soube há 2 meses, por um antigo amigo, que você ainda estava aqui. Ainda era dona da livraria. Ainda me esperava. E por que demorou tanto para vir? Porque tive medo. Medo de que você não fosse mais a mesma. Medo de que você não me quisesse mais. Mas hoje, eu não pude mais viver com esse e se no coração. Silêncio. Um silêncio cheio de tudo. Então, Alice o abraçou. Um abraço contido, tímido, mas com a força de quem esperou a vida inteira. Você voltou. E isso é o suficiente. Henry fechou os olhos, como se finalmente pudesse descansar. Capítulo 3 – Os escombros do passado. Naquela noite, Henry não conseguiu dormir. Hospedou-se no pequeno hotel ao lado da antiga ponte, onde décadas atrás ele e Alice costumavam se sentar para ver os barcos passarem. Mas agora, o silêncio do quarto parecia alto demais. Ele encarava o teto, os olhos abertos, o coração pesado. O reencontro tinha sido um milagre, sim, mas também uma ferida aberta. O que dizer depois de 20 anos? Como apagar o que foi deixado para trás? No dia seguinte, Alice o esperava com um café quente na livraria. Não conversaram muito, apenas trocaram olhares longos e sorrisos tímidos. Mas dentro deles, o caos dançava. Henry, você ainda tem aquela carta? Aquela que nunca chegou a mim? Ele assentiu. Tirou do bolso uma folha amarelada e dobrada com cuidado extremo, como quem carrega um pedaço do próprio coração. Ela a abriu, devagar, como quem teme quebrar um relicário. Ma chère Alice. Se essa for minha última carta, que ela carregue tudo o que eu nunca tive coragem de dizer. Você foi minha razão nos dias escuros. Se eu voltar, quero envelhecer ao seu lado. Se eu não voltar, saiba que meu último pensamento foi você. As lágrimas dela caíram sobre o papel. Henry a olhou, a respiração presa. Eu nunca te culpei, Henry. Nunca. Mas, você não imagina o que foram esses anos. Ela o levou até os fundos da livraria, onde havia um pequeno quarto. Nas paredes, recortes de jornal da guerra. No canto,
Uma caixa com cartas que ela mesma escreveu, mas nunca enviou. Todo ano, no dia 14 de março, eu escrevia para você. Mesmo sem saber se você estava vivo. Mesmo sem saber se queria me encontrar. Eu falava sobre os livros que li, os aniversários que passei sozinha, os sonhos que tive com você. Nunca amei ninguém. Nunca quis ninguém. Porque ninguém era você. Henry caiu de joelhos, abalado. Perdão. Perdão por cada primavera que você passou me esperando. Perdão pelo silêncio que eu não pude impedir. Élise se ajoelhou diante dele e segurou seu rosto com as mãos. Você está aqui agora. E talvez isso seja tudo o que importa. Mas o que fazemos com tudo isso, Élise? Com as lembranças, com os anos que nos escaparam? Ela respondeu com um beijo leve na testa dele. A gente tenta. Um dia de cada vez. Mesmo que não seja como antes. Mesmo que não seja para sempre. Eles se abraçaram, como quem tenta costurar os retalhos do passado com as linhas frágeis do presente. Capítulo 4. O segredo entre as cinzas. Os dias seguintes pareciam saídos de um sonho antigo. Henry e Élise caminharam novamente pelos caminhos de Lyon, agora mais lentos, mais cinzentos, mas ainda vivos. Sentavam-se à beira do rio, tomavam chá no café de esquina onde ele a esperava aos sábados, e andavam lado a lado, sem pressa, como se estivessem reensinando o tempo a correr. Você ainda desenha? Perguntou ela uma tarde, observando os dedos dele traçarem formas invisíveis sobre a mesa. Henry sorriu, mas o olhar desviou. Não como antes. Meus desenhos pararam em 1945. Ela tocou a mão dele, gentilmente. Talvez esteja na hora de recomeçar. E assim, Henry começou a desenhar de novo. Primeiro com lápis e papel, depois com carvão. Mas os traços estavam diferentes. Havia dor neles. Havia peso. E aos poucos, Élise percebeu que ele desenhava o mesmo rosto. Sempre o mesmo. Um menino de olhos grandes, de cabelos escuros, que ela não conhecia. Henry. Quem é esse garoto? Ele fechou o caderno. Silencioso. Mas naquele instante, o passado que ele tentou sepultar insistiu em respirar. Numa noite chuvosa, enquanto as gotas tamborilavam contra as janelas da livraria, Henry finalmente falou. Durante a guerra, depois que fui ferido, fui levado a um campo de prisioneiros. Passei meses ali. Mas quando nos libertaram, eu não voltei imediatamente. Élise não disse nada. Apenas ouvia. Havia um menino. Chamava-se Lucien. Tinha 7 anos. A mãe dele foi morta. O pai, desertor. Ele se agarrou a mim como se eu fosse o único porto seguro que restava. E eu fui. Fui o pai, o amigo, o abrigo. Ele respirou fundo, a voz embargada. Levei Lucien comigo quando fui para o interior, trabalhar na reconstrução. Mas ele adoeceu. E eu não consegui salvá-lo. Silêncio. Durante anos, a culpa me impediu de procurar você. Eu achava que não merecia mais o seu amor. Que alguém como eu, que falhou com uma criança, não poderia ser digno de recomeçar. Élise se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele, e o abraçou com uma força que só o perdão pode carregar. Você o amou, Henry. E ele foi amado. Isso já é mais do que muitos têm nessa vida. Ele chorou em silêncio. Pela criança. Pela guerra. Por eles dois. E naquele abraço, entre livros antigos e lágrimas recentes, algo se curou. Mas o futuro ainda era uma página em branco. Capítulo 5. A última carta não escrita. O outono chegou silenciosamente em Lyon. As folhas douradas caíam como suspiros sobre as calçadas, e o frio começava a trazer consigo o cheiro das despedidas. Henry e Élise estavam mais próximos do que jamais haviam sido, mas o tempo, esse velho ladrão de certezas, voltaria a testar o amor deles. Numa tarde qualquer, Henry entrou na livraria com um envelope em mãos. Seus olhos estavam fixos no chão, e o coração, disparado. Élise chegou hoje pela manhã. Ela olhou o envelope e viu o selo de Paris. Henry abriu com cuidado e entregou a carta a ela. Era um convite formal da Escola Nacional de Arquitetura,
uma oferta para liderar uma restauração histórica no coração da capital. É um projeto de 3 anos, disse ele, a voz baixa. Reestruturar parte do Quartier Latim, devolver a vida a construções destruídas durante a guerra. Uma chance que eu nunca imaginei que teria de novo. Élise segurou a carta, mas não a leu. Seus olhos estavam fixos nos de Henry. E você quer aceitar? Henry hesitou. Seus dedos tremeram. Parte de mim, sim. Por tudo o que perdi, pelo que deixei de ser. Mas há algo que não cabe em Paris. Eu? Perguntou ela, com um sorriso triste. Ele se aproximou e a segurou pelas mãos. Você, este lugar, este amor que renasceu quando eu já nem sabia mais sonhar. Mas também sei que você tem suas raízes aqui, seus leitores, sua vida. Eu não posso, não devo, pedir que você vá. Ela ficou em silêncio por longos segundos, olhando para fora da vitrine, onde as folhas giravam no vento. Henry, quando você partiu da primeira vez, eu fiquei em pedaços. Mas aprendi a reconstruir minha vida. E quando você voltou, percebi que meu coração nunca tinha se fechado para você. Então venha comigo, ele sussurrou. Podemos recomeçar em outro lugar. Ela o encarou, emocionada. E se o que temos de mais bonito for justamente o que reconstruímos aqui? Henry abaixou o olhar. Então eu fico. Mas ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Não. Vá. Construa o que nasceu para construir. E se o amor ainda existir, ele saberá o caminho de volta. Ele a abraçou como quem segura a vida em seus braços. Como quem entende que o verdadeiro amor às vezes não prende, mas liberta. Na semana seguinte, Henry partiu para Paris. Élise voltou à rotina da livraria, mas agora com uma pilha de cartas que jamais foram enviadas, e uma xícara de chá sempre esperando às 5. Ela escreveu quase todos os dias, mas nunca mandava as cartas. Não sabia se queria respostas ou apenas eternizar sentimentos no papel. E então, 2 anos se passaram. Epílogo. Quando o tempo decide reencontrar o amor. Ano de 1957. As primaveras já não tinham a mesma pressa. A livraria entre linhas continuava lá, firme como uma promessa silenciosa feita ao coração. Os livros ainda exalavam história, e o sino na porta ainda tilintava sempre que alguém entrava. Era uma manhã comum. Élise estava reorganizando um dos corredores de autores clássicos quando ouviu o som familiar do sino. Não olhou de imediato. Estava acostumada a atender calmamente, como quem respeita o tempo das páginas antigas. Mas então ouviu passos lentos, conhecidos, quase familiares. Virou-se devagar. E lá estava ele. Henry. Cabelos um pouco mais grisalhos, a postura ainda altiva, mas com um ar mais leve, como quem tinha vencido guerras internas e externas. Bonjour, mademoiselle, disse com um meio sorriso. Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele como se estivesse diante de um fantasma que seu coração nunca parou de invocar. Voltou para comprar um livro, ou para contar o fim da história. Ela disse com a voz embargada. Henry deu um passo à frente. Retirou do bolso um envelope amarelado. Para devolver as cartas que nunca recebi, mas que senti em cada pedra de Paris. Ela arregalou os olhos. Como? Você não enviava, mas escrevia. E alguém lia. A dona da pensão onde morei. Encontrou os rascunhos nos livros que você deixava aqui. Ela os mandava para mim, em segredo. Élise levou a mão à boca. Um soluço escapou. Você leu tudo? Cada palavra. E nelas, encontrei meu lar. Silêncio. Um daqueles silêncios que gritam. Henry então colocou sobre o balcão um livro. Era uma edição antiga de A Promessa, de Albert Camus. Dentro, uma flor seca. E uma nota. Se ainda houver espaço entre suas estantes, e entre seus dias, quero ser o marcador da sua história. Ela sorriu. Chorou. Tocou a flor como quem segura uma memória viva. Henry não pediu nada. Apenas esperou. E então, com um aceno de cabeça, foi em direção à porta. Antes de sair, virou-se e disse: Toda história precisa de um ponto final. Mas algumas, Élise,
precisam apenas de reticências. Ela caminhou até a entrada, olhando-o partir mais uma vez. Mas dessa vez, não doeu como antes. Porque agora, ela sabia. Se o amor é verdadeiro, ele não precisa estar presente o tempo todo. Precisa apenas saber o caminho de volta. E naquele dia, pela primeira vez em anos, Élise colocou um novo letreiro na vitrine. Capítulo aberto. Para que todos que passassem soubessem. Algumas histórias ainda estão sendo escritas. E assim, nas cartas não enviadas, nas promessas silenciosas, e nos reencontros tardios, o amor entre Élise e Henry continua vivo, mesmo que o tempo tenha levado tudo, menos a memória de um sentimento verdadeiro. Talvez você, que ouviu até aqui, também tenha vivido um amor assim. Um amor que marcou sua história, mas que ficou pelo caminho. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários. O amor verdadeiro nunca morre. Eu vou ler cada mensagem com carinho. E se você quer ouvir mais histórias assim, reais, profundas e inesquecíveis, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para eu saber que esse tipo de conteúdo te emociona. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar de novo no amor. Porque às vezes, tudo o que o coração precisa é ouvir que ainda vale a pena esperar, mesmo que seja por um amor à moda antiga. Até a próxima história. E nunca se esqueça, o amor pode até se calar, mas ele nunca se apaga.